Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Mil e este aqui é um trecho retirado da minha live que ocorre toda sexta-feira aqui no canal da Fazenda Submersa. Lembrando também que temos a nossa lojinha do canal para você que quer nos apoiar, tá certo? Lá tem bastante promoção, tem coisas novas, lançamentos, novidades, tem uma infinidade de coisas, beleza? Então chega junto lá, www.fazendasubmersa.com.br. Agora veja esse vídeo aí que tá bem bacana. Essa parte é super interessante, hein? Substrato incorreto, ou, até pus ali entre parênteses, não conhece, o pessoal não conhece o substrato, ou camarão é incompatível com o substrato. É aí que eu pego a galera aí no pulo, hein? Muitas das vezes o que acontece? A pessoa, ela montou o aquário, fiz os testes, chuchu beleza, falei com o Mil, tá assim os meus parâmetros, legal, eu só respondo, tá legal. Na minha correria lá da estufa com meus, 220 aquários, nem sei mais quanto aquário tem lá, sempre monto um novo. E aí, às vezes a pessoa manda um textão, mas é que tá, muitas coisas tá batendo ali, não é nem... Às vezes a pessoa pode até achar, poxa, o meu foi muito seco aqui na resposta, mas não é, gente, é que é tanta mensagem e tanta coisa para eu fazer, que às vezes eu vou responder a pessoa manda uma carta, eu vou responder em 2, 3 palavras ali, bem resumido o que tá rolando, né? Falou, não, tá certo, às vezes rola um sim ali, bem reto e curto e grosso, né? Tipo, sim, eu fiz tal coisa, tá correto? Sim, então vai que vai. Só que aí a pessoa não explica depois, né? Fala, beleza, vou pôr esse camarão. Aí, opa, calma aí, mas esse camarão não é compatível com esse tipo de substrato. Por exemplo, basalto e caridina. É uma combinação que não dá muito certo, entendeu? Se alguém tiver aí e quiser comentar, tipo, eu crio caridina com basalto. Conte aí a sua experiência. Se der tempo, eu até leio. Mas é um problemaço. A pessoa, ela monta o aquário e ela não sabe ao certo qual é o tipo de camarão que vai ser compatível, de certa forma, com aquele substrato. Então, vocês têm que tomar muito cuidado a isso, tá? Sempre, eu acho que é primordial, antes mesmo de vocês comprarem substrato, é perguntar, nem que seja em algum grupo. Gente, vocês têm experiência com um substrato tal? Estou pensando em montar um aquário com esse substrato. Porque nem sempre o substrato... Por ter, essa parte é muito interessante e também meio polêmica. Não é porque o substrato tem um desenho, uma fotinha ali de camarão na embalagem, é que ele serve para camarão, tá? Tome muito cuidado com isso. Teve muita gente que caiu do cavalo, por quê? Por causa disso. Substrato aqui, tem aqui um camarão aqui na capa. Vai lá, acredita, né? Às vezes também na marca, acredita e infelizmente, né? Acaba caindo aí, feito um patinho. De que maneira? Ela monta o aquário achando que vai dar certo e acaba sendo um completo desastre. Uma dica que eu posso dar aqui: cuidado com os substratos que são férteis. Não é porque o substrato é fértil que ele não vai ter algo ali que não faça mal. Porque é o seguinte, o substrato fértil, ele... Antes de mais nada, ele é indicado para o quê? Ele é indicado para aquários, plantados, aquário de plantas. As plantas têm uma necessidade de nutrientes ali e tudo mais, né? E um deles é qual? É o cobre. Só que tem substratos no mercado que tem uma concentração de cobre que ela é muito elevada. Então vocês têm que ficar espertos a isso, tá? Se eu não me engano, o professor Rômulo... já é lá pós-doc em química, né, manja pra caramba, vamos ter live com ele, vou ver se consigo pra semana que vem. Ele sempre fala, eu não sei exatamente a numeração, mas acho que ele comentava que era 0,0005 de cobre é aceitável. Passou disso daí, não tem jeito, o camarão vai ter problemas. Volta aquele velha questão, camarão já não ova, camarão não desenvolve, morre do nada, você faz lá os testes, mas tá dando tudo certinho. Mas você não usou o teste de cobre, né? Quase ninguém nem sabe que existe, né? Teste de cobre. Tem da Cera, se eu não me engano, teste de cobre. Deve ter de alguma outra marca, mas o pessoal dificilmente vai usar um teste de cobre. Acho que o pessoal usa mais acho que até para aquário marinho, que o pessoal usa, se eu não me engano.
Então tem que tomar muito cuidado com isso. Substrato resinado é aquele substrato que ele é recoberto com uma resina. Por exemplo, é pego vamos dizer assim, uma bolinha de argila, grosso modo, e ela é recoberta com essa resina que vai conter ali os minerais, tudo mais, né? Os elementos ali fertilizantes. Esse substrato, ele começa a tritar, e o que acontece? Ele começa a se descascar. Quando isso acontece, cara, problemaço você vai ter. Por quê? Porque quando ele começa a se deteriorar, descascar, ele começa a soltar elementos na água que vai deixar seu TDS maluco, tá? Acontece muito isso daí. Às vezes acontece com substrato ainda novo, às vezes quando o substrato está meio que atingindo a vida útil dele. E aí o que acontece? TDS começa a subir e você não consegue controlar. Você faz TPA e o TDS sobe. Você faz TPA e o TDS continua subindo. Chega um momento que fica impraticável a criação de camarões dentro desse substrato. Para peixes eu acredito que não há problema, porque como eu já disse, né, peixe ele aguenta um tranco maior, ainda mais se for um peixe grande, né? Peixinho pequeno é mais complicadinho, né? É um pouco mais simples. Por exemplo, a rasbora mosquito, qualquer variaçãozinha de temperatura o bicho já morre, então é complicado. Mas um peixe um pouquinho maior aí, ele ainda aguenta o tranco. Mas no caso dos camarões, difícil, tá? Por exemplo, eu vivo falando pra galera aí que qual você pode me recomendar para caridina? Eu sempre acabo recomendando o ADA. Adoraria poder recomendar um monte de substrato, mas infelizmente eu não consigo, tá? Porque o ADA é o que mais se adapta para os camarões. Mas se é assim, eu nunca terei problema com substrato ADA com camarões. Negativo, você pode ter problemas. Já chegaram casos para mim lá na estufa da pessoa tá perdendo o camarão, né? E o que acontece? Ô Belinha, para de comer isso daí. Vem aqui. A pessoa tá confundindo as palavras. A pessoa tá usando o substrato, porém, o que acontece? Deixa eu sair um pouquinho aqui da tela. Pegar aqui essa danadinha que ela tá lambendo o chão. O que acontece? A pessoa começa a usar o substrato ADA, só que ela faz uma camada gigante. E o substrato ADA ele tem um problema. Qual é o problema do substrato ADA? Ele deixa a água muito ácida. Então, espero que você não esteja ralando aqui no microfone. Quando você coloca uma camada muito grossa do substrato ADA, o que acontece? Ele vai jogar o pH lá embaixo. O pH vai ficar 5.3, 5.4. É extremamente ácido, até para caridina. Só que não só isso, o que vai acontecer? Esse substrato, ele vai deixar a água tão ácida que ele vai prejudicar, juro para vocês, a colônia de bactérias. A fixação de bactérias vai ser prejudicada justamente por conta do substrato, que está com a camada muito grossa. Por isso, ou portanto, tomem cuidado com isso daí também, tá? As bactérias, elas precisam, para elas poderem colonizar bacaninha, elas precisam estar aí em um pH ali, pelo menos acima de 6, tá? De 6.0 no caso, né? 6.2, 6, 6.2, 6.6, por aí. Em 7 seria o ideal, né? Mas aí já fica complicado, porque se for pro alcalino, você vai ter um problemão, tá bom? Então, vocês precisam tomar muito cuidado com isso aí.